Vamos lá, amiga, a gente tem que cantar. Vamos cantar o quê? 5 dicas! 5 dicas infalíveis pra você! Vai ser a gente usando isso mesmo, é a gente que vai cantar. Aí você pode colocar tipo isso, hein? Olha que vinheta legal pro seu canal. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô super feliz que hoje eu tô com uma convidada muitíssimo especial, a minha amiga querida, que é coach, Ana Paula Ramos. Oi, amiga! Oi, amiga! Prazerão estar aqui no seu canal. Oi, gente! Espero que vocês gostem aqui das nossas dicas de hoje. Show de bola! Eu tô muito feliz em receber você. Eu quero que você se apresente pra todo mundo. Eu sei que muita gente aqui do canal já te conhece, mas se alguém ainda não te conhece, eu quero que você conte o que você faz pra todo mundo te conhecer. Tá, então além de amiga, grande amiga da Mel, eu sou também coach de vida e de orientação vocacional. Então o que eu faço? Eu ajudo pessoas que estão se sentindo perdidas ou infelizes nas suas escolhas de vida, de trabalho, a descobrirem a real vocação, a se sentirem mais empoderadas diante da vida. E além disso, tem o meu canal aqui no YouTube, que é o Ana Paula Ramos CW, e o Cooks and Mods, que é o meu blog, o meu xodó. Se vocês não conhecem, então convido para conhecer, que acho que vocês vão gostar, né, Mel? Isso, com certeza. Vocês vão adorar os textos de Ana. Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês conhecerem. E hoje a gente tá aqui no nosso Top Friday e eu convidei a Ana pra dividir com a gente 5 dicas infalíveis para quem tá começando a empreender. Então toda sexta-feira aqui a gente tem dicas top, como eu já falei. E nessa sexta eu tô com essa super convidada que vai dividir 5 dicas infalíveis com a gente, Ana. E pode começar com a nossa primeira dica. Primeira dica, então, para quem tá começando: abandone a ideia da perfeição. A gente sempre fala, né, amiga? Perfeição não existe, a perfeição nunca vai existir. Às vezes a gente se sabota porque a gente fica esperando o momento perfeito, a situação ideal, as condições ideais, a gente ter o equipamento mais top e fazer não sei quantos cursos e a gente fica esperando que essa perfeição toda aconteça pra gente começar. Quando na verdade a gente sabe que perfeito nunca vai estar, que a gente nunca vai estar totalmente pronto, totalmente preparado, né, Melzinha? Exatamente, é perfeita essa dica. Mas é bem assim como você falou, a gente nunca vai estar preparado o suficiente, a gente nunca vai achar que a gente está pronto o suficiente, mas em algum momento a gente tem que se colocar em movimento. Por isso eu falo tanto da importância de você ter uma deadline para você começar. Coloca uma deadline e você vai começar com o que você tem. E ao longo do processo as coisas vão se ajustando e muitas vezes vão se modificando também ao longo dessa jornada. Então, em algum momento você tem que se colocar em movimento. E aí eu lembro muito do nosso começo, a gente estava discutindo isso antes de começar, do como foi que a gente começou. Então quando a gente começou, eu, por exemplo, não tinha microfone, não tinha luzes, não tinha nada. O meu começo no blog, Ana vai contar o começo dela também, o meu começo no Born to Rock, eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria dividir com o mundo as coisas que eu gostava, então eu comecei a dividir dicas de maternidade. E com a Ana aconteceu muito parecido. Conta pra gente, Ana, como foi o seu começo. O meu começo não foi nada perfeito. Eu falo que eu comecei com um blogspot verde, que eu não sabia fazer logo, eu não sabia fazer nada, então foi tudo bem caseiro, escrevendo textos que eu nem sabia, na verdade, sobre o que eu ia falar exatamente. Então eu escrevi ali o que eu gostava de falar, e eram vários assuntos. Comecei com os meus vídeos, que a Mel até brincava: Ana, que vídeo é esse? Eu fazia externa, né, Mel? Sem microfone, sem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tava fazendo o meu melhor. Eu tava passando a minha mensagem. E aquela mensagem chegou até mim antes mesmo de te conhecer. E aquela mensagem foi que realmente me conectou com você logo de cara, antes de te encontrar lá na Califórnia. Então você tava ali colocando o seu melhor pro mundo com o que você tinha naquele momento. Exatamente. E essa é uma dica, assim, não deixe se sabotar por essa ideia da perfeição. Vai do jeito que dá. Isso não quer dizer ir de qualquer jeito,
mas o que quer dizer é fazer o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem. Foi isso que a gente fez, né, Mel? Vou dar dois exemplos bem básicos. Um foi o Facebook, que ele começou com um site que as pessoas tinham que votar nas mulheres que eram mais bonitas e mais feias do colégio, e hoje é o Facebook. E o segundo exemplo é o Airbnb, que hoje vale mais de 10 bilhões de dólares, que eles começaram alugando colchões de ar dentro da própria casa deles lá em São Francisco, que era um cubículo. Então eles começaram com o que eles tinham e hoje em dia olha o tamanho das duas empresas. Então esses são dois exemplos que provavelmente você já conhece, mas só para te mostrar o quanto a gente tem que começar com o que a gente tem e a partir dali a ideia vai se desenvolvendo. Exatamente, Mel. E essa primeira dica tem tudo a ver com a nossa segunda dica. Se permita começar pequeno. Por que essa dica é tão importante? Porque às vezes a gente já quer chegar lá, né, no topo do monte, sem estar disposto a enfrentar todos os percalços da caminhada. A gente precisa se permitir começar pequeno. E começar pequeno é começar com o que você tem. É começar exatamente abandonando essa ideia da perfeição. Uma dica tem muito a ver com a outra, né? Que é a ideia de antes feito do que perfeito. Se permita começar pequeno. Exatamente, Ana. Principalmente quando a gente vê alguém que tá na nossa frente e que tá no mesmo nicho, tá fazendo algo parecido com o que a gente faz, a gente quer começar no mesmo nível dessa pessoa e a gente esquece que aquela pessoa em algum momento ela começou pequeno também. Então a gente tem que se permitir começar com o que a gente tem. E dentro da AME mesmo eu tô vendo quão interessante isso é, e isso é muito interessante, assim, a força da comunidade, porque quando uma descobre, olha, a gente não tem a luz perfeita, mas que tal se a gente fizesse uns spots de luz caseiro, nananã, e uma faz e ensina para as próximas e as outras começam a usar, fazendo com que tem, e de repente teve uma aluna minha da AME que já lançou o produto dela e que já vendeu e que com esse dinheiro já comprou câmera nova, já comprou iluminação. Então se ela não tivesse colocado em movimento com o que ela tinha, fazendo esses spots de luz em casa, ela não tinha conseguido lançar o produto dela o quanto antes para capacitar ela para poder comprar esses novos materiais. E foi assim com a gente também. Quando eu comecei eu não tinha microfone, eu não tinha luz, eu não tinha a câmera que eu tenho, a lente que eu tenho. Eu comecei com o que eu tinha. E isso foi que me possibilitou ir me capacitando e melhorando o meu produto. Então em algum momento a gente tem que, como eu já falei, colocar uma deadline e a gente começar com o que a gente tem. As pessoas estão esperando a nossa mensagem aí no mundo. Exatamente. O que tem já nos leva, na verdade, para a terceira dica. Que é o quê? Você parar de se comparar da forma errada com as outras pessoas. E quando eu falo da forma errada, eu falo pelo seguinte... Porque a comparação, num certo sentido, é até importante. Então, de repente, você vê a Mel com vídeos bacanas e uma postura bacana e todo o trabalho delas e os seguidores e não sei o quê. E você olha pra Mel como um exemplo pra você. De você falar assim, poxa, se a Mel conseguiu, por que eu não posso conseguir também? Esse tipo de comparação que motiva a gente é uma comparação muito saudável e muito bacana. O problema é quando você começa a se comparar da forma errada. E qual que é a forma errada? É você olhar para o que a Mel conseguiu e pensar assim, poxa, mas a Mel já tem não sei quantos seguidores, olha o equipamento que ela tem, eu não vou nem começar, porque eu não tenho esse equipamento, eu ainda não tenho seguidores, eu ainda não tenho nada. Ou seja, é quando você olha para a grama do vizinho e acha que sempre ela é mais verde do que a sua. A gente tem uma tendência, e eu sempre digo isso, que é comparar o nosso bastidor com o palco do outro. No bastidor, né, acontece um tanto de problema, um tanto de dificuldade. Todos nós passamos por problemas e dificuldades, mas se eu só olho para o palco do outro, se eu só comparo o meu bastidor com o palco do outro, eu me paraliso, eu me saboto, eu não faço, porque aquela comparação me desmotiva. Então, por favor, pare de se comparar da forma errada. Vai lá do jeito que você pode, com as ferramentas que você tem, sendo quem você é e faça o seu melhor. Seja a sua melhor versão em tudo que, ó, a coisa vai dar certo, vai fluir. Show de bola, amiga, adorei essa dica e você falou perfeito essa coisa do palco e do bastidor. Eu acho que às vezes a gente não conhece os bastidores da outra pessoa, a gente não sabe o que é que ela tá abdicando, como é que tá ela de relacionamento com o marido, como é que tá ela de relacionamento com os filhos, o quanto ela valoriza isso tudo. Então a gente não sabe o que ela teve que abdicar pra estar ali onde ela tá. Então essa é uma comparação muito injusta com a gente mesmo, que a gente acaba fazendo. Outra coisa importante que a Ana falou e que é muito interessante a gente deixar muito claro, comparar
também é bom, então é importante, eu até falo para minhas alunas, se inscrevam na lista de pessoas que estão fazendo o que você faz, que estão no mesmo nicho, consuma o conteúdo dessas pessoas, consuma o produto dessas pessoas, para vocês conhecerem quem é que tá lá na frente, que pode ensinar vocês, que sirva como exemplo, que sirva como espelho, que você possa te puxar para cima para você melhorar cada vez mais o seu produto. Então você vai consumir o que essas pessoas têm de melhor, mas tem que ter muito cuidado com essa comparação, para essa comparação não deixar você para baixo e te comparar de uma forma negativa, que é o que a Ana já falou muito bem. Então você tem que tomar muito cuidado com essa comparação negativa, porque você não pode deixar que essa pessoa que tá na sua frente impeça você de começar e de dar o seu melhor pro mundo, porque cada um tem muito a contribuir com esse universo. Ninguém tá aqui por acaso, ninguém tá aqui a passeio, e sua mensagem precisa chegar nessas pessoas. Algumas pessoas nunca vão se identificar com essa pessoa que tá aí na sua frente, e pronto, e algumas pessoas vão só se identificar com você e vão se conectar com você, com a sua história e com a sua mensagem, né, amiga? Exatamente, amiga. Tenha os seus exemplos, tenha os seus espelhos, os seus mentores, mas quarta dica, seja você. Seja você. Tenha autenticidade, mantenha a sua autenticidade, porque como a Melzinha falou, a gente pode sim se espelhar nas outras pessoas. Você pode ter a Mel como um exemplo, só que a Mel tem a história dela, as vivências dela, o jeito dela, os talentos dela, coisas únicas e especiais que fazem da Mel um ser único e especial. Você é você. Então você também tem talentos únicos, você também tem uma história de vida que é só sua, você também tem o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se expressar, e é justamente a sua autenticidade, a sua verdade que vai te conectar com as outras pessoas. Quantas pessoas não se conectaram com a gente justamente porque a gente é do jeito que a gente é, né, Mel? Eu me conectei com a Mel exatamente por ela ser a Mel. Porque se ela falasse de outro jeito, se ela fizesse as coisas de outro jeito, talvez a nossa conexão não seria tão verdadeira, né, amiga? É exatamente isso. Então, o seu jeito de ser vai conectar você com as pessoas. Então, às vezes você vê alguém que tá na sua frente, dentro do seu nicho, e você já vê aquela pessoa fazendo sucesso, e você tenta copiar quem tá no nicho há mais tempo, copiar quem já tem sucesso fazendo aquilo. Então você tenta às vezes copiar o e-mail, a forma de escrever dessa pessoa, a forma dela de se comunicar, e aí não fica natural, não soa natural. E as pessoas do outro lado sentem quando você tá sendo verdadeiro, sentem quando você tá sendo autêntico, quando você tá sendo sincero. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu sempre sinto quando eu recebo e-mail de alguém e depois eu vejo a pessoa falando no vídeo, eu encontro a pessoa ao vivo e eu sinto que não tem congruência. Então eu não sei explicar o que, mas eu sinto que aquela pessoa não tá tendo congruência e eu não me conecto com essa pessoa. Então quanto mais sincero você é, mais você se conecta com a sua audiência. E nem sempre o que funcionou pra aquela pessoa vai funcionar pra você também. Então mesmo que você tente imitar tudo e copiar igual, a sua história pode ser completamente diferente. E ainda por cima você vai soar como uma pessoa que tá imitando a outra no mercado. Então imagine você sair de um emprego que eu pelo menos saí de um emprego que eu não me sentia eu, porque eu tinha que me encaixar nesse emprego, a forma de falar e de agir, tudo. E pra me encaixar no emprego ou pra empreender numa coisa que eu não me sinto essa seria violar realmente o que eu acredito. Então seria a pior decisão que eu tomaria, e é o que eu também não indico pra você, que você não queira se encaixar num jeito de ser porque tem outra pessoa que tá na sua frente fazendo exatamente aquilo daquela forma. Então seja você, seja autêntico, seja verdadeiro, as pessoas vão se conectar muito mais. Nada conecta mais do que a gente ser de verdade, a gente ser a gente, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, você não possa aprimorar, lapidar um talento que você já tenha. Então, de repente, você quer falar melhor para as câmeras, né? Diante das câmeras, ter uma postura melhor e não sei o que. Você pode fazer curso, você pode buscar meios de aprimorar os seus talentos, mas não deixar que esses cursos, que as técnicas todas tirem de você algo que é seu, que é único, que é especial. Ok, as técnicas existem, os cursos existem, tem milhões de possibilidades pra gente melhorar, mas sem perder a nossa autenticidade, a nossa verdade, o nosso jeitinho de ser. Perfeito, fechou com chave de ouro. Agora a gente vai pra nossa quinta dica e a última dica, que é o que, amiga? A quinta dica é a seguinte: tenha sempre claro qual é o seu porquê. Então, qual que foi a razão que te fez começar? E por que isso é tão importante? Porque vão ser muitos desafios, muitos os obstáculos até, muitas as dificuldades que você pode enfrentar ao longo do seu caminho. Qualquer jornada tem os seus desafios, tem os seus obstáculos. Se você não tem muito claro
qual foi o motivo que te fez começar, qual é o seu porquê, você tende a desistir quando o primeiro obstáculo surgir. Você tende a desistir muito facilmente, né? Mas se o seu porquê é suficientemente forte, grande e ainda te faz sentir borboletas no estômago e os seus olhos brilharem, não importa o que aconteça, você não vai desistir. Você vai persistir, você vai seguir em frente, porque o porquê faz sentido pra você, entende? Quando tem um motivo, quando tem um porquê, as coisas fazem sentido pra gente. E a gente não desiste delas tão facilmente. Então avalie periodicamente qual foi a razão que te fez começar. E eu falo periodicamente porque de repente pode chegar em algum momento da sua trajetória que aquele porquê, aquela razão já não faz mais sentido pra você. Já não te traz mais alegria, já não faz mais os seus olhos brilharem, já não te dá vontade de seguir. E aí tudo bem, por que você vai insistir numa coisa que já não te faz mais feliz? Mas se ainda continua te fazendo feliz, pra que desistir, né, Mel? Eu concordo plenamente, amiga. Eu acho que essa dica é muito, muito importante. Por isso que eu acho que é tão importante a gente cuidar desse começo, quando a gente tá começando a empreender, e a gente realmente empreender em algo que faça sentido pra gente e que a gente realmente tenha paixão. E a gente se perguntar, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Isso é muito importante. Porque como você falou, vão ter vários obstáculos no meio do caminho e o nosso porquê não vai fazer a gente desistir. A gente tá falando na AME agora, por exemplo, sobre a história do Airbnb, e eles começaram, imagina que eles começaram lá em 2007, mas eles tinham um desejo muito grande de fazer aquilo acontecer. E aí eles começaram, né, alugando lá o colchão de ar dentro da casa deles, e aí 3 pessoas se alugaram e eles resolveram montar o negócio, fizeram um site muito rápido, mas o negócio não pegou. Pra quem pensa que realmente o negócio, poxa, eles tiveram a ideia e deu certo, não, em 2008 eles reformularam, não dava certo, em 2009 eles reformularam, não dava certo, eles tiveram que vender cereal, não sei se vocês sabem, eles vendiam caixa de cereal pra eles conseguirem, eles tentaram não sei quantos investidores, mais de 50 investidores, ninguém queria pegar o projeto deles. Então eles foram super assim desacreditados, eles tiveram que vender cereal para eles conseguirem juntar o dinheiro para eles poderem investir na empresa. Então a empresa só foi pegar, imagine, começou a ideia lá em 2007, só foi pegar lá para 2009, 2010 eu acho, mas eu sei que 2012 foi que realmente foi reformulada mais uma vez e que realmente a ideia pegou, e hoje a empresa vale mais de 10 bilhões de dólares. E é muito interessante, eu adoro assistir a história deles, porque eu assisti um deles contando que eles tinham, ele mostrou até, eles tinham um quadro de lei da atração assim no banheiro, e eles todo dia de noite eles liam aquilo, todos os 3 liam e liam e reliam, e ali era o porquê deles, por que eles estavam fazendo aquilo, e realmente quando você tem um porquê, você não vai desistir. Na verdade não existe desistir, né, porque quando você tem um porquê que você quer dividir com o mundo, você não nem pensa em desistir. Então se alguma coisa dá errado, você vai reformulando ao longo do caminho pra você conseguir lá entregar a sua mensagem, aquela mensagem que você quer dividir com o mundo. Isso mesmo. Se eles não tivessem muito claro qual era o porquê deles, qual foi a razão que fez com que eles começassem tudo isso, muito provavelmente eles teriam desistido ao longo do caminho. Então, avalie periodicamente qual é o seu porquê. Qual foi aquela razão lá no começo que te fez começar? Ela continua fazendo sentido pra você? Ela continua sendo importante pra você? Porque essa é a reflexão mais importante que você pode fazer para que você avalie se vale a pena persistir ou se pelo contrário, aquilo já não faz mais sentido para você. Se faz sentido, volto a dizer, não existe desistir. Se faz sentido, você deve sim ir à luta pelo que você tanto deseja. Show de bola essa quinta e última dica. Eu acho que todas as dicas foram muito, muito importantes. Eu agradeço muito a sua participação aqui no canal, no nosso Top Friday. Pra quem tá começando, eu acho que esse vídeo é perfeito. A gente passou por tudo isso e a gente sabe muito bem como é que foi o nosso começo e o quanto é difícil a gente começar e se colocar em movimento. Então eu super agradeço a sua participação e já estendo meu convite pra você aparecer aqui no canal outras vezes pra dividir mais dicas com a gente, tá bom? Eu fiquei super feliz com a sua participação no dia de hoje. Gratidão, amiga. Foi um prazer estar aqui, amigas. Pode me convidar sempre que você quiser, que vai ser uma honra fazer parte aqui do seu canal. Você sabe o carinho que eu tenho pelo seu canal e eu espero que você que assistiu também tenha gostado das nossas dicas. Gratidão, gratidão de verdade, e a gente se vê no próximo vídeo, então, aqui no canal da Melzinha. Um beijão! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E quem estiver gostando dos vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like no vídeo de hoje e também de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Para se inscrever é só clicar nesse mel que tem aqui embaixo. Um beijo muito grande
uma semana iluminada. Tchau, Ana. Obrigada, amiga.